Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio hoje, terça-feira, dia 18 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente 81.300 dólares americanos, com uma queda nas últimas 24 horas de 1,5%. Já o segundo maior criptoativo do mercado, o Ether, também está em queda nas últimas 24 horas, mas uma queda mais reduzida, uma queda de aproximadamente 0,2%, com cada unidade custando 1.880 dólares. A gente tem visto as principais criptomoedas em queda. A gente tem Bitcoin em queda, o Ether em queda, XRP em queda, BNB em queda, Solana em queda, Cardano em queda. A Tronca, o 10º maior criptoativo, é o único do top 10, tirando as stablecoins que está conseguindo ter uma alta, mas as principais criptomoedas do mercado, de uma forma geral, estão em queda. O mercado cripto continua a sua correção, mas a gente consegue ver que, de qualquer forma, está sendo uma correção controlada, né? A gente não está tendo grandes quedas abaixo da marca dos 80 mil dólares americanos. Nesse momento, 81.300 Bitcoin. E vamos acompanhar ao longo do dia de hoje, principalmente, a gente precisa acompanhar de perto amanhã para ver como o mercado vai reagir à decisão do Fed. O mercado, de uma forma geral, acredita que o Fed não vai cortar a taxa de juros, mas também não vai subir, ou seja, no changes, sem mudanças, e a gente vai acompanhar de perto para ver como o mercado vai reagir. No dia de ontem, nos ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, de forma surpreendente, na minha opinião, tivemos um dia com um inflow bastante considerável. Somando todos os ETFs, a gente teve um inflow, ou seja, uma entrada de 3.261 unidades de BTC. Positivo, segundo dia consecutivo no verde, segundo dia consecutivo de inflow, e esse dia expressivo, com mais de 3.000 Bitcoin de entrada. Se no ETF de Bitcoin Spot a gente teve inflow, a gente não pode dizer o mesmo do ETF de Ether Spot. No dia de ontem a gente continuou tendo saída menor, é verdade, teve uma redução dessa saída, mas a gente continuou tendo saída e tivemos um total de outflow de 3.870 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 7,3 milhões de dólares. Isso já era esperado. Vale ressaltar que o ETF de Ether vai ganhar ainda mais tração, na minha opinião, quando a gente tiver a questão de staking adicionada. E para essa modificação, a gente precisa de autorização da SEC, que é a CVM americana, é a autarquia que regulamenta esse tipo de investimento nos Estados Unidos. E vamos ter mudança em breve na presidência da SEC. O Paul Atkins pode estar um passo mais perto de se tornar o novo presidente da SEC. Vale ressaltar que ele é extremamente favorável à indústria de criptomoedas e a audiência no Senado para aprovação do nome dele para o cargo já está prevista para o dia 27 de março. O presidente Trump indicou o Paul para liderar a SEC no último dia 4 de dezembro, mas o seu casamento com uma família bilionária teria causado problemas com divulgações financeiras, atrasando sua possível nomeação. Ainda não está claro se a Casa Branca entregou esses documentos ao Senado, mas o presidente do Comitê Bancário do Senado, Tim Scott, estaria planejando uma audiência no dia 27 de março para revisar a indicação do Paul Atkins, segundo a jornalista do Semafor. Foi publicado no dia de ontem por esse jornalista essa informação. Abre aspas. Ainda não há clareza sobre se o comitê recebeu os documentos de Paul, mas de qualquer forma, esse é o maior avanço que vimos até agora. Fecha aspas. Naturalmente, a indicação dele precisa ser aprovada pelo Senado, mas a gente sabe que atualmente o presidente Trump tem conseguido aprovar qualquer coisa que deseja no Senado. Assim foram todas as nomeações até o momento, inclusive as nomeações mais polêmicas, como a do Kennedy Jr. para o cargo análogo ao Ministério da Saúde brasileiro, né, digamos assim, é o análogo deles de lá. Então, provavelmente, se de fato for para votação no Senado, se de fato tiver essa audiência dia 27, a gente deve sim ter a aprovação do nome dele. E vale ressaltar novamente que ele é extremamente favorável à indústria de cripto, então a gente pode imaginar que a gente vai ter ainda mais mudanças na mentalidade da SEC. A gente já tem visto mudanças desde que o Gary Gensler saiu, atualmente tem uma presidente interina, mas provavelmente com a entrada do Paul a gente vai ter uma mudança ainda mais brusca em favor às criptomoedas. Dando continuidade ao episódio de hoje, mais um pedido de ETF de uma criptomoeda foi feito nos Estados Unidos. Dessa vez foi a Canary Capital que entrou com um pedido na SEC para lançar o primeiro ETF de SUI.
Vale ressaltar que o Canary Capital já tem alguns pedidos protocolados na SEC de outras criptomoedas, inclusive a Litecoin. Nesse momento, a SUI é o 19º maior criptoativo do mercado, com uma capitalização de aproximadamente 7 bilhões de dólares. Com volume negociado nas últimas 24 horas de 767 milhões. É aquela pergunta que eu sempre faço: será que tem demanda no dispositivo ETF, nessa classe de investimento para uma altcoin desse tamanho? Eu particularmente tenho dúvida, mas de qualquer modo quem tem que responder isso é o mercado, não é uma autarquia. É o mercado que tem que responder se tem demanda ou não. E isso é, na minha opinião, essa enxurrada de pedidos. Até no episódio de ontem aqui do Giro Bitcoin, a gente conversou sobre um pedido de ETF de Avalanche, né? Eu até brinquei, é o ETF de Avalanche ou Avalanche de ETFs, justamente por essa questão. A gente tem visto uma verdadeira avalanche de pedidos de ETF sendo feitos para a SEC. E isso porque o mercado acredita que em breve a gente vai ter uma enxurrada também de autorização. E essa enxurrada de autorização pode vir justamente por causa dessa mudança de diretoria da SEC para uma diretoria mais favorável à indústria de criptomoedas de uma forma geral. E para encerrar o episódio de hoje, uma notícia rápida, mais uma curiosidade. Recentemente, o Lazarus Group voltou a ser notícia. O Lazarus Group, para quem não sabe, é um grupo hacker norte-coreano que é conhecido por ter sido o causador dos principais ataques hackers do mercado cripto. Dentre eles, o ataque que vitimou a segunda maior exchange do mundo em volume negociado, a Bybit, em 1,4 bilhão de dólares americanos. Eles têm tentado lavar esse dinheiro, grande parte dele está sendo monitorado, mas eles já conseguiram fazer algumas lavagens. O mercado sabe que eles conseguiram utilizar alguns mixers de criptomoeda para conseguir jogar esse dinheiro para outras formas, outras exchanges centralizadas, para conseguirem utilizar esse dinheiro efetivamente. E com esse hack, nesse momento, a Coreia do Norte se tornou um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo, superando as reservas de países como El Salvador e Butão. De acordo com a Arkham Intelligence, atualmente o Lazarus Group detém 13.518 BTC, equivalentes a aproximadamente 1,13 bilhão. Esse montante coloca a Coreia do Norte à frente do Butão, por exemplo, que minera Bitcoin, esse pequeno país asiático minera Bitcoin, e eles têm 10.635 BTC, e El Salvador, que compra todo dia pelo menos um Bitcoin, com 6.118 BTC. A gente pode abrir até aqui, inclusive, para ver as maiores carteiras dos governos do mundo. Nesse momento, o governo que mais tem Bitcoin é os Estados Unidos, com 198.109 BTC na sua reserva estratégica. Depois a gente tem o governo de UK, com 61.245 BTC que foram apreendidos, que podem ser vendidos ou não. Não é parte de nenhuma reserva estratégica, mas de qualquer forma já está há 4 anos sob posse do governo de UK, esse BTC. Aí a gente tem o Butão, que minera Bitcoin, que tem 10.635 BTC nesse instante. E a gente tem, na sequência, o governo de El Salvador, que compra aqui pelo menos um Bitcoin por dia. A gente pode ver, eventualmente eles compram um lote adicional de 5 BTC, mas nesse instante eles estão com 6.119. Então aí o Lazarus Group, por causa desses roubos todos, e consequentemente a gente pode falar Coreia do Norte, afinal de contas o Lazarus Group é ligado ao governo da Coreia do Norte, segundo os investigadores, já tem mais BTC do que países que estão investindo diretamente nas criptomoedas. Então aí era só uma curiosidade que eu queria passar para vocês. Grande parte desse BTC provavelmente não vai poder ser utilizado, afinal de contas ele está sendo rastreado, ele está sendo monitorado, e com isso as exchanges centralizadas e até as principais descentralizadas negam fazer qualquer operação com esses endereços. Então, de qualquer forma, grande parte desse dinheiro é fundo perdido, mas isso tudo é reserva que eles têm ou que eles tiraram do mercado, digamos assim. E vocês já sabem, chegou até agora aqui no episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse episódio no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram. Tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer? Dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito o Giro Bitcoin. É graças a isso que o episódio está sendo cada vez mais entregue para mais pessoas estão sabendo sobre o Giro Bitcoin, e com isso a gente está quase alcançando, inclusive, o ranking de top 20 da seção de tecnologia do Spotify Brasil. Muito obrigado pela sua colaboração e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!